Olá pessoal, tudo bem? Nosso último encontro aí do pós, né, do pós-evento que tivemos ali naquele lugar durante aqueles 3 dias. Pessoal, eu decidi hoje trabalhar muito com os conselhos práticos. Não vou nem trabalhar com o método, com o livro do pós-encontro que norteia, que nos orienta o que dizer aqui em cada um desses encontros. E por que eu não vou fazer isso? Porque observando, são muitas as repetições, né, de tudo que nós já falamos aí nos primeiros 3 vídeos. Então, se são meio que repetições, basta dar uma olhada lá de vez em quando, né? Eu acredito que esses vídeos possam servir como material de consulta para você sempre ficar em alerta. Então eu quero trabalhar com conselhos do dia a dia. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Você teve revelado diante dos teus olhos muitos segredos espirituais. A Bíblia diz que a quem muito é dado, também muito será cobrado. Isso também tem a ver com aquilo que nós recebemos de Deus. Nós temos muitas informações espirituais para ficar brincando com a nossa vida espiritual a partir de então. Então você precisa ficar firme na presença de Deus. Uma das mais belas palavras que nós temos é recomeçar. Soa gostoso aos nossos ouvidos a palavra recomeçar. Por exemplo, se a gente pensar num casamento que está destruído, vamos recomeçar? Vamos fazer isso aqui dar certo? Se a gente pensar, por exemplo, na nossa vida profissional, parece que tudo degringolou, né, e tal. Aí chega o desemprego, você não consegue mais uma colocação no mercado de trabalho, e aí você chega à conclusão de que você precisa recomeçar. De repente, rever algumas questões, estudar outras coisas, e assim, de uma maneira geral, na vida espiritual, a gente sempre precisa, claro, lidar com a possibilidade de recomeçar. Mas recomeçar reiteradas vezes, toda hora ficar recomeçando, pode ser uma coisa que não é legal. Porque sempre que a gente recomeça, é como se também estivéssemos voltando ao marco inicial. Toda hora ter que recomeçar é voltar casinhas o tempo todo. Eu me lembro quando era criança, adolescente, tinha um jogo que muitos adultos jogam ainda nos dias de hoje, que é o jogo da vida. Você tem 2 ou 3 dados na mão, algumas cartinhas, e você vai jogando quando chega a sua vez, e ali cai o número de casas que você tem que avançar. E é legal quando cai, né, os dados ali nas posições cheias, que a gente avança bastante. Mas às vezes a gente cai em uma determinada casa que nos manda voltar 10 posições, 12 posições, e a gente sempre tem que estar ali meio que recomeçando o jogo. A vida é um jogo e a gente não pode ficar recomeçando o tempo todo. E na vida espiritual isso ainda é mais sério, tá? É mais sério ainda, ficar recomeçando o tempo todo. Chega momento de desânimo na nossa vida, às vezes nós nos afastamos da presença de Deus, muitos fazem isso, e aí 2, 3 anos depois começam a se aproximar, ouvem uma palavra, decidem recomeçar. Legal, melhor do que não recomeçar, né? Claro, a gente precisa sempre lidar com a possibilidade do recomeço quando isso é necessário. Mas perceba, vai voltar um monte de casinhas. Vai ter que de novo ir lá dos princípios elementares, dos pontos iniciais. E assim, debaixo desse ponto de vista, acaba não sendo uma coisa legal tendo que fazer isto toda hora. E por quê? Porque daí a gente não avança, a gente não experimenta o futuro que Deus tem para nós. A gente sempre tem que estar fazendo viagem ao passado, recomeçando toda hora, e isso mexe com o nosso equilíbrio emocional, psicologicamente nos perturba, porque a gente tem que avançar. A vida cristã, ela é inteiramente progressiva, tem que ir para frente. Até digo nos meus ensinos que na vida cristã, se nós estacionarmos, nós já estamos errados. Agora, ficar voltando toda hora, e tem muita gente que não consegue voltar. Muitas pessoas não conseguem recomeçar. Eu não sei se esse evento marcou um recomeço na sua vida, mas você tem que entender, internalizar
ter esse seguinte pensamento: eu não posso mais recomeçar, eu não posso mais ficar voltando casas. Eu tenho que ir daqui para frente, e de repente o evento, o encontro com Deus, marcou isso na sua vida. Um tempo de recomeço. Agora não pode voltar mais atrás. E eu vou aqui te dar conselhos da vida cristã, da minha experiência pastoral, para você não permitir viver esse tipo de vida onde você tem que voltar a todo momento. Se você parar para pensar, eu acho que você pode fazer essa reflexão comigo. Não era para você estar muito mais adiantado na sua fé, na sua vida espiritual, no seu chamado? Você sabe que você tem um chamado. E eu penso que se nós não vivermos diariamente o nosso chamado, a gente não vai dar certo. Existem muitas pessoas, talvez seja esse o seu caso, e aqui talvez a resposta porque você tem que voltar a todo momento, é porque você nunca, quando está de verdade. E estar para muita gente é estar exatamente no altar. Quando eu digo de estar no altar, não estou me referindo tão somente àquela ideia que você tem de pegar um microfone no domingo e pregar a palavra de Deus. Não, isso também, mas não é só isso, está longe de ser só isso. Estar perto do altar é estar inserido em uma célula, é você estar praticando o seu chamado diariamente, é buscar aquilo que a Bíblia vai chamar de episcopado. O que é o episcopado? É o serviço de altar, é o você trabalhar para ser um bispo, um presbítero, um pastor, assim, a grosso modo, de maneira mais superficial, significa isso. Significa ser alguém útil, ser alguém que faça a diferença no serviço, mas não se trata apenas de serviço. Às vezes nós ficamos muito preocupados, focados na nossa vida de serviço, enquanto estamos na igreja fazendo alguma coisa e deixamos para trás o mais importante, que é amar ao Senhor. Então tem muita gente que só vai dar certo se conciliar essas duas vertentes, serviço e amor a Deus. Esse é o ideal, que enquanto você serve a Ele na presença de muitos, servindo inclusive a muitos, você nunca deixe de amar a Deus, pois essa é a essência da nossa vida cristã. Amar a Deus. Serviço sem amor é algo que vai cansar você. Mas, via de regra, você tem que buscar o episcopado. Trabalhar, estar perto do altar. Por que isso é tão positivo? Porque, primeiro, te dará condições para você executar o seu chamado. E, segundo, não menos importante, é que você vai ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Por que tem gente que desanima na fé? Porque fica longe do altar. E debaixo desse aspecto, a mente vai ficando vazia. E todos nós conhecemos aquele ditado, que mente vazia é oficina do diabo. Mente vazia é fábrica de porcaria. Então, a pessoa, quanto mais distante do altar vai ficando, ela também vai ficando mais distante de Deus. E aí vem as lutas da vida. Porque enquanto distantes do altar, nós também estamos distantes da palavra. Enquanto distantes da comunhão, nós estamos também distantes de uma proteção que só pode ser encontrada dentro da comunhão, dentro do grupo, onde um vai protegendo o outro. Por isso que a Bíblia também em Eclesiastes vai dizer que é importante que duas pessoas estejam juntas, porque se uma cair, a outra ajuda a levantar. Então, na minha experiência de quase 3 décadas de ministério, eu observo que muitas pessoas desanimam porque elas são como ovelhas desgarradas. Eu acho que você tem na sua televisão aqueles canais pagos de streaming, por exemplo, da Discovery e outros canais que vão tratar de vida animal. Você vê ali na savana africana, quem são as presas fáceis para os predadores? Vamos falar dos leões, né? São aqueles animais que se desprendem do rebanho, porque enquanto estão no rebanho estão protegidos. Porque tem um ditado que por aqui circula, é uma frase da igreja: juntos
nós somos mais fortes, mais desgarrados, nós adoecemos. E um dos animais, ou muitos dos animais que se desgarram dos rebanhos, são animais que estão fragilizados, com a sua doença ali latente, então acabam não acompanhando o rebanho. Às vezes nós não conseguimos acompanhar a vida da igreja porque a gente vai dando vazão para muitas coisas, como por exemplo trabalhar demais, se preocupar demais com os outros também, quando na verdade nós deveríamos tomar um pouco mais de conta de nós mesmos. Nós precisamos de cuidados. As pessoas mais importantes do mundo somos nós mesmos. Se você não se amar, não estou falando de idolatrar, né? Narcisismo não, mas se você não se amar, se você não olhar no espelho e gostar daquilo que você está vendo, ninguém vai fazer isso por você. Então na vida espiritual, você precisa ter esse autocuidado, cuidar de você mesmo, antes de pensar inclusive em exercer o seu chamado, o serviço. Como é que alguém doente vai cuidar de uma outra pessoa doente? E todos nós estamos em pé de igualdade. A carteirinha de pastor que eu tenho no meu bolso não me faz diferente de você. A função que eu exerço na igreja, talvez, muito pelo contrário, até me expõe muito mais do que você. Talvez eu esteja mais suscetível a desanimar, a cair, porque eu estou em uma evidência maior. E todos aqueles que são mais olhados, são também mais vigiados. As pessoas sempre estão acompanhando as histórias dessas pessoas e o diabo sabe disso, né? Faz de tudo para derrubar um pastor. Um pastor acaba ficando muito mais vulnerável porque ele é muito mais atacado. Quando eu digo que todos nós estamos em pé de igualdade, eu estou dizendo que todos nós estamos de um mesmo lado. Imaginem comigo dois lados. Nós de um lado, todos juntos, e Jesus do outro lado, o lado da cruz. Então, todos nós estamos do lado de cá e só Jesus do lado de lá. Então, todos nós estamos precisando dele, carentes, independente do serviço que nós praticamos dentro do ambiente da fé, nas igrejas, independente de qualquer outra questão. Todos nós precisamos de Deus e somos iguais, inteiramente iguais. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. É exatamente isso. Independente das funções que eu acumulo no serviço, na igreja, eu não posso simplesmente me apegar ao trabalho que eu pratico e pensar que porque estou praticando muitos trabalhos, porque estou liderando, pastoreando, eu estou firme a ponto de que não possa cair. Eu tenho que antes tomar o cuidado para não cair. E como é que eu vou fazer isso? E aqui vai esse conselho ou estes conselhos para você também. Leitura da Bíblia, se cercar de pessoas que conhecem mais da fé que você, procurar mudar o seu rol de amizades. Às vezes você tem tanta gente que não agrega valor perto de você, isso pode ser fator para te puxar para baixo e fazer com que esse processo de desânimo na sua vida, e em muitos casos desânimos reiterados, recorrentes, pessoas que estão bem agora, mas daqui a pouquinho não estão mais. Tem até uma frase que eu uso, e uso com muito respeito, embora ela possa até ser um quanto cômica, é que parece que tem gente que tem casca de banana grudado ou grudada debaixo do tamanco, debaixo do sapato. Cai, levanta, levanta, cai. Veja que nós somos suscetíveis a cair. A gente pode cair a qualquer momento. Nós somos seres humanos. Agora, tem gente que faz isso o tempo todo. E aí chega uma hora que nós precisamos amadurecer para que a queda seja um acidente e não uma questão que a gente tem que viver a cada 3 meses na nossa vida, a cada 6 meses. Não, tem que dar certo. Tem que fazer dar certo. Nós estamos munidos de todas as informações que são necessárias para ficarmos de pé. Se a gente não fica de pé, toda hora fica caindo, isso pode demonstrar que nós não estamos levando tão a sério a nossa vida espiritual.
E tudo que eu quero, como pastor, é que você fique bem. Agora, não pode ser mais uma tentativa, tem que ser o seu recomeço de vida. Você tem que, a partir de agora, olhar para frente, se enxergar como um servo de Deus, como um filho de Deus que tem deveres, é verdade, mas que também tem inúmeros direitos. Você tem direito à sua felicidade, tem direito a uma família próspera. Você tem todos esses direitos, muitos outros, inclusive. Agora, qual que é o nosso dever? E também temos deveres. Vigiar. Nós passamos pelo encontro com Deus e nós passamos também ali por uma ministração, que eu tenho muita vontade de fazer, inclusive, que é a nova identidade em Cristo. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a ideia do versículo. O que dali para trás aconteceu na sua vida, na minha, embora sejam histórias que nós nunca mais vamos esquecer, veja que Deus não nos submete a uma espécie de amnésia, né, de maneira que a gente não lembra mais o que aconteceu. Não, a gente continua com a nossa capacidade de lembrança preservada, mas o que aconteceu já não tem mais poder para nos paralisar. E a gente tem que decretar isso na nossa vida. Veja que tudo que você ouviu são 13 ministrações, se eu aqui não estou enganado. Salvo engano, são 13 ministrações. Na verdade, não são 13 ministrações. Trata-se de uma grande ministração de 13 partes. Uma coisa vai se conectando com a outra. E aquelas informações são tão poderosas, também consignadas com aquilo que nós vimos através do teatro, das músicas, que nos levou a um lugar de profunda reflexão. Tudo aquilo que nós recebemos no encontro com Deus foi um pontapé inicial. Foi Deus pegando a gente no colo, colocando a gente de pé, dando aquela empurradinha sutil e dizendo: vai lá, vai crescer. Isso, vai exercer o seu chamado, vai fazer a diferença, vai ser feliz, mas vai também nessa sua caminhada com extrema vigilância, cuidado. Você tem um inimigo que vai buscar a tua queda 24 horas por dia. Nós estamos no meio de uma guerra, nós somos parte integrante dessa guerra. Nós lutamos, nós temos um general, nós temos que nos submeter a esse general. Uma das grandes razões pelas quais as pessoas precisam ficar recomeçando o tempo todo, elas não avançam porque elas têm que voltar casinhas, é justamente essa questão da submissão. Eu não quero me submeter porque durante a minha vida inteira eu me submeti a pessoas que me fizeram sofrer e tal. Veja, o que foi, foi. O que vai vir é o que vai mudar a sua vida. O que entra na sua mente é o que entra no seu dia a dia. A questão da submissão é bíblica. Primeiro nós nos submetemos a Deus, a sua palavra. E na sua palavra existem coisas que vão buscar o tempo todo nos tirar da zona de conforto. Nós vamos ter que lidar com coisas que ainda machucam a gente. Eu não penso que o evento nos trata por completo, mas inicia um tratamento. No dia a dia, é como se a palavra de Deus e todas essas coisas que eu estou aqui, mais uma vez revelando aos senhores, fosse como medicação. É um tratamento com antibiótico, por exemplo. Na primeira dose não cura nada, mas inicia um tratamento. No segundo dia não cura muita coisa também. Parece que é um período de 7 dias ininterruptos, onde a pessoa precisa ser extremamente disciplinada, não esquecer dos horários, para que então, depois do 7º dia, da 7ª dose, a pessoa já comece a sentir melhoras e ali já o processo de cura está chegando ao seu auge. Veja, o nosso processo de cura vai acontecer enquanto nós estamos vivos, enquanto o coração está batendo dentro do peito. São questões que nós temos que tratar e que já começou esse tratamento, são questões que nós vamos ter que lidar e que também vai fazer parte do tratamento, porque na vida é assim, a gente continua sendo machucado, continua enfrentando situações difíceis,
traumas que podem chegar. Mas munidos de tantas informações, a gente acaba, agora nesse tratamento que não acaba nunca, tendo maturidade para entender que o que aconteceu não vai nos destruir, não vai nos derrubar. Não era esse o entendimento que a gente tinha antes do tratamento começar. Mas agora a gente percebe que nós estamos melhorando, sendo aperfeiçoados. Então, o evento pelo qual nós passamos foi o início de um tratamento que, sobretudo, nos deu, como parte da cura, a maturidade que a gente tanto precisava para não ficar toda hora voltando atrás. Até quando? De novo, você vai ter que ficar recomeçando a sua vida espiritual. Não tem mais tempo para isso. A Bíblia nos sugere que nós estamos vivendo os últimos minutos espirituais da igreja na Terra. E esse é um fator. O outro fator é que eu preciso ter qualidade de vida aqui. Eu não posso servir ao Senhor e ser um derrotado. Não, eu não quero, eu não admito isso. Eu morei nos Estados Unidos durante um período de 2 anos e meio, e quando eu cheguei naquela terra, que eu tinha extrema dificuldade com o idioma, não falava inglês, eu estou buscando aprender o idioma ainda, mas quando eu saía com aquele carro, que eu tinha que lidar com os nativos, com os americanos, eu falava, puxa vida, eu acho que eu vou perder negócio, porque eu não sei falar inglês, eu vou passar vergonha. Eu tive tantas dificuldades, eu tinha vontade de entrar no McDonald's, mas eu não conseguia me expressar. As pessoas não conseguiam entender o que eu estava pedindo e às vezes ali naquela fila, naquele monte de gente, eu saí humilhado daquele lugar. Né? Então, eu tive todas essas dificuldades. Mas sempre que eu saía pela manhã, eu dizia para Deus o seguinte: Senhor, não me livra dos desafios. Os desafios me fazem crescer. Me livra de gente que vai tentar me derrubar, que vai se alegrar em fazer chacota comigo. Me livra de problemas que eu não preciso viver, problemas desnecessários, mas nunca me livra do desafio. Desafio faz crescer. Ter que enfrentar e ter que lidar com pessoas que eu não conhecia, num país que eu não conhecia, com um idioma que eu não falava, era o grande desafio que me faria crescer. É assim na nossa vida espiritual. Quando você acordar pela manhã e você fazer a sua oração, você peça a Deus, não me livra dos desafios, das situações difíceis que me farão crescer, mas me livra de viver problemas que eu não preciso viver, me livra de viver problemas de outras pessoas. Sabia que existem pessoas que nós vamos ajudar que não estão autorizadas a receberem ajuda? E a gente fica colocando a nossa mão, às vezes a gente acaba tendo problemas piores do que tais pessoas. Por quê? Porque Deus está tratando com elas. É hora da gente também retrair. Existem momentos na nossa vida em que a gente não vai conseguir ajudar, porque nós precisamos de ajuda naquele momento. Nós não vamos conseguir cuidar de ninguém, porque nós mesmos estamos doentes naquela hora. Então nós temos que usar essa maturidade que nós recebemos, que nós estamos recebendo diariamente, através de tudo que houve ali no encontro com Deus, para avançar. Gente, tem que avançar. A palavra de ordem na sua vida, na minha vida, é avançar. Não permitir que o diabo faça com a gente o que ele fez no passado. Não, nós não podemos esmorecer. Você não pode deixar de frequentar os cultos. Ah, meu amigo, eu não sei onde estaria, minha amiga, se não fosse em cima do altar. Se eu não fosse pastor, eu não sei. Eu acho que eu teria descido aí as ladeiras, teria degringolado de maneira intensa. Deus sabe por que ele me chamou para fazer o que eu estou fazendo hoje. Estou matando um leão por dia para continuar fazendo, porque não é fácil. Mas isso trouxe para mim um senso de responsabilidade muito grande. Por exemplo, no meu casamento, eu sei que eu preciso ser modelo para você. Minha esposa também. O nosso casamento tem que ser um modelo bem-sucedido para você. Porque se você vem na igreja e vê a vida do pastor, um inferno, um casamento destruído, uma família toda desestruturada, você não vai ter nem ali condições ou desejo de adorar a Deus nessa igreja. Que você também chega aqui buscando ajuda e você percebe que o próprio pastor, a família pastoral, está precisando mais que você,
Então, esse senso de responsabilidade, isso me ajudou, isso tem sido terapia para a minha vida. Estar perto do altar é a grande terapia da minha vida. Então, sabendo disso, sabendo de todas essas possibilidades, eu entrei num acordo com a minha esposa. Ó, chega de ser menino, chega de ser menina. Nós precisamos ser exemplos. E claro que enquanto a gente faz isso, para mostrar para as pessoas, a nossa condição está sendo melhorada. Entendeu? Então, esse é só um exemplo para você entender que quanto mais envolvido com o altar você estiver, mais longe de encrencas como desânimo espiritual você vai estar. E creia no que eu estou te falando. Outra coisa, se tem coisas ainda que te prendem ao mundo, por favor, pega essa tesoura espiritual poderosa, que é a palavra de Deus, que é esse entendimento que eu estou passando, e corte essa corda que te prende às coisas desse mundo. Decisões decidem destinos, mas também decide o seu presente. Destino me lembra futuro. O presente é o que está acontecendo agora. Até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Uma hora está no mundo, outra hora está nas coisas de Deus. Uma hora você é espiritual, outra hora você é carnal. Estou falando você, mas eu também me coloco desse lado, né? Onde todos nós estamos do lado de cá e só Cristo do lado de lá. Todo mundo que está do lado de cá está precisando dele. E ele que está do lado de lá está oferecendo apoio e ajuda para todos nós. Então, por favor, entenda uma coisa. Você precisa avançar. Você precisa congregar. Você precisa chegar no seu pastor e falar: pastor, eu quero trabalhar. Eu vi seu último vídeo e o senhor falou da minha vida. O senhor me descreveu. Inclusive, falou do meu momento. Eu estou, de novo, sabe, com a mente confusa. E um dos grandes problemas na vida cristã é quando a mente está confusa. Você não sabe o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você pega atalhos. Pegar atalhos na vida espiritual não é legal. Porque quando você pega atalhos, você deixa de viver processos. Entendeu? O diabo te oferece atalhos. Atalhos para você ter uma vida sexual antes do momento ideal, né? Para você resolver os seus problemas com maconha ou qualquer tipo de outras drogas por aí. Veja que no mundo espiritual existem atalhos. Mas esses caminhos são apontados pelo diabo. Satisfação rápida. Deus não trabalha dessa maneira. O nosso Deus, ele é processual. Então, às vezes pode transmitir a ideia de que está demorando. Não é. Porque o processo precisa ser vivido. E precisa ser uma história que tenha começo, meio e fim. Tem que ser dessa maneira. Então você precisa se submeter, você precisa congregar para que a sua mente possa estar firmada em Deus. Por que que as pessoas elas se corrompem? Por que que daqui a pouco elas estão de novo no mundo? Porque na verdade o mundo nunca saiu delas. Essa é que é a grande realidade. Às vezes ela sai do mundo e vem para a igreja, mas o mundo não sai de dentro dela. A pessoa sai do mundo, mas o mundo não sai de dentro dela. Claro que isso é um processo que, mediante a essas atitudes, de estar perto de quem Deus levanta para te abençoar, estar perto do seu pastor, da sua liderança, em contato diário com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, que vai ajudar muito, vai acontecer ali como que uma desintoxicação do mundo. Uma pessoa, quando ela se livra do vício da droga, ela tem as crises de abstinência, certo? Enquanto está lutando para ficar longe das drogas. Para ficar longe do mundo, pode ser que existam aqueles momentos de abstinência. Eu vou voltar. O povo, quando foi liberto da terra do Egito, estava na orelha de Moisés o tempo todo. Por que você trouxe a gente aqui? A gente vai voltar. Sabe por quê? Porque existe um vício. E esse vício tomou o corpo daquela pessoa. Então, e no caso mais espiritual, tomou a mente daquela pessoa. Ela sempre está lembrando do prazer que ela tinha fácil, do sexo que quando ela saía para uma balada ela tinha fácil. Ela sempre está perto do mundo, às vezes estando dentro do ambiente da igreja. Eu sei que é um processo. Não estou dizendo para você que tudo isso, num estalar de dedos, sai da sua mente, sai da sua vida. Mas à medida em que você vai positivamente respondendo à palavra de Deus, vai acontecendo o processo da desintoxicação. Outra coisa, pessoas tentarão
puxar você para baixo, tirar você do ambiente. Às vezes você é uma mulher que não tem o seu esposo na presença de Deus. E nós que pregamos aqui que a esposa precisa ser submissa ao seu esposo, porque isso é bíblico. Mas agora, não dá para ser submissa a alguém que está completamente longe da direção da vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer também que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se o teu marido te proíbe de vir à igreja, você não deve aceitar tal proibição, porque senão daqui a pouquinho você está pior do que ele. Então, existe uma frase que por aí circula no mundo militar que ordem absurda não se cumpre. Existe a hierarquia. E claro que quem não obedece hierarquicamente falando está sujeito a sanções também, como prisão militar. Agora, existe também essa ideia de que uma ordem absurda não deve ser logo obedecida. Então, fique atento, fique atenta. Num primeiro momento que eu poderia dizer para você, para já ir encerrando, fique perto da igreja, ainda que você não entenda muitas coisas. Quando eu cheguei na fé, eu não entendi absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu nem aceitei Jesus com o entendimento correto. Eu recebi Jesus na minha vida naquele momento só para namorar com a minha atual mulher agora, né? A minha mulher hoje, porque o pai dela era crente, ela crente, eu não. Se quiser namorar com a minha filha, você tem que aceitar Jesus. Eu fui lá, eu gostava da moça, gostava da pastora Daniela e aceitei Jesus. Mas paulatinamente, aos poucos, eu fui entendendo. Entendeu? Aquilo foi entrando, eu ia sentindo saudade do mundo, porque a gente tem saudade daquilo que a gente praticou a vida inteira, viciou o nosso corpo, viciou a nossa mente. Não é diferente quando se trata de questões espirituais. Haviam em nós hábitos que nos levavam para longe da presença de Deus. Largar tudo isso de uma vez não é fácil, mas é possível, certo? Assim como um viciado em crack consegue se livrar desse vício que é tão absurdo e terrível, nós também, com a ajuda de Deus, vamos ter condições de servi-lo, sempre buscando firmeza na palavra de Deus, não ficar olhando em todas as direções, cuidado com todas as vozes que você ouve. Esse também é um grande problema pelo qual eu vejo pessoas caindo hoje. Esses pastores de internet que não têm nenhum compromisso com você. O seu pastor fala uma vida inteira de coisas para você, não entra na tua cabeça. Você ouve uma mensagem na internet, às vezes carregada com heresias, que vai completamente na contramão dos teus ensinos, daquela pessoa, daquele pastor, daquele líder que Deus levantou para te abençoar. E isso vai trazendo confusão na sua mente. E também esse é um dos desdobramentos que faz com que uma pessoa acaba ficando mentalmente longe de uma coisa que é saudável, e aí ela vai se afastando. Ninguém cai de uma hora para outra, assim como também ninguém se levanta e está pronto para a vida de uma hora para outra. Tudo é processual. A palavra de Deus é processual. Aquilo que o seu líder vai te ensinar, às vezes pode num primeiro momento não fornecer os resultados que você quer, mas veja, é uma construção diária. Ok? Então, são estes os conselhos. Você que congrega aqui na comunidade Batista Vidas no Altar, eu creio que você está bem protegido por oração. O gabinete do pastor está aberto para você a todo momento, o WhatsApp dele, na hora em que você quiser conversar com ele. De manhã, tarde, noite e madrugada, e nos intervalos ainda, tá bom? Você tem acesso ao seu pastor. Se eu tiver que sair da minha casa e ir na sua 3 horas da manhã com a minha esposa, eu vou. Você nunca vai estar sozinho. Você que não congrega na comunidade Batista Vidas no Altar, porque mora longe, porque nunca foi dessa denominação, fique firme na sua igreja. Veja que eu tenho aqui uma visão de reino. Eu não estou chamando todo mundo para a minha igreja, não. Se você não congrega na nossa igreja, congregue na sua, mas faça as coisas de maneira correta, para que então essa evolução seja percebida por você mesmo, para que você possa ir adiante. Cuidado, não olhe para trás, não fique estacionado, mas, por favor, sempre num ritmo que precisa ser um ritmo acelerado, não. Pode ser até um ritmo cadenciado, você pode ir até devagar, mas nunca deixe de ir. Esse é o recado aqui do pastor Luciano.
Nós estamos chegando, portanto, esse é o 4º vídeo dessa série. Estou aqui nos últimos segundos agradecendo você. Eu me preocupo com você. Eu quero que você cresça, que você seja abençoado, que você desempenhe o seu ministério em alta performance, em um nível elevado. Mas cuidado, nós temos um inimigo em comum e o seu nome é diabo. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por tudo até aqui. Tchau, tchau, gente.